Fala, meus queridos irmãos, sejam muito bem-vindos a mais um culto, a mais uma transmissão do nosso culto, né, da igreja local. Seja muito bem-vindo você que já faz parte da nossa família e você também que não nos conhece. Estamos aí nessa última fase, né, de isolamento social e daqui a alguns dias, algumas semanas, acredito que estaremos retornando, né, ao nosso culto presencial e agora na nova casa, né, que a gente conseguiu, e agora a gente está em fase de mudanças e de preparação. Mas se você não entendeu nada do que eu falei aqui, se sinta convidado a se inscrever aqui no canal, nos acompanhar. Também nos acompanhe no Instagram, que é Igreja Local. Lá você vai ver de mais perto, assim, né, digamos, o que a gente tem feito e o que a gente faz, né, onde a gente está inserido, onde a igreja está inserida aqui na cidade de Fortaleza, no estado do Ceará. Então, é isto. Vamos dar continuidade à nossa série de sermões em Marcos, ministrado pelo nosso pastor FP, certo? Então vamos orar, depois vamos louvar e depois a gente dá continuidade com a nossa série, tá bom? Meu Deus, meu Pai, somos gratos pela tua soberania, Jesus, pela tua graça e a tua misericórdia em nossas vidas. Ficamos felizes, Deus, em te cultuar mais um domingo, mais uma semana, mais uma vida de culto destinada a Ti, que o Senhor nos permitiu, Pai. Obrigado, Pai, pela essa plataforma, Pai, que nos tens recebido semanalmente, Pai, para falar do Teu Evangelho. Que as pessoas que estão por trás, Pai, desse site sejam abençoadas e sejam atingidas pelo Teu Espírito Santo. Jesus, nos conduz, Pai, na Tua luz, que o Senhor possa nos guiar, Pai, em caminho de graça, em caminho de redenção, por o Teu reino, Jesus. Nos dá uma semana de paz, Pai, de tranquilidade, que o Senhor possa nos fortalecer em graça e em misericórdia. Que a gente possa se lembrar dos nossos irmãos e o nosso ego seja quebrado, Pai, e remoldado com a Tua graça. É isto. Amém. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Senhor, em quem nós temos a vitória e nos ajuda contra o inimigo. Por isso, diante dele nos prostramos. Queremos o Teu nome engrandecer e agradecer-te por Tua obra em nossas vidas. Confiamos em Teu infinito amor, pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o Teu nome engrandecer e agradecer-te por Tua obra em nossas vidas. Confiamos em Teu
pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o Teu nome engrandecer e agradecer-te por Tua obra em nossas vidas. Confiamos em Teu infinito amor, pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra, pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra, pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina o meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Amém, meus irmãos. Que Deus possa abençoar a sua semana, a sua casa, a sua família. Que você possa sempre crescer em graça do Espírito, tá? Fiquem com Deus, fiquem agora também com a palavra do nosso pastor FP. E já no novo lugar, né? Ainda não com a igreja reunida, mas estamos em processo de mudança, né, de adaptação do espaço, então a gente resolveu fazer naquele lugar já novo. Então é isso, meus irmãos, fiquem com Deus, um abraço, amém. Fala pessoal, estamos aqui mais um domingo para transmitir o nosso culto. Nós estamos aqui em um novo ambiente, isso aqui já é a nossa nova casa, onde nós estaremos retomando as nossas atividades, as nossas programações já aqui nesse lugar, né? E nós estamos aí nos últimos domingos desse formato, né? Podendo transmitir a partir dessa plataforma apenas, né? E em breve estaremos juntos, reunidos aqui nesse lugar para cultuar ao Senhor. Então vocês aí que estão nos acompanhando domingo atrás de domingo, sabem que nós estamos em uma série de sermões no Evangelho de Marcos, né? E hoje nós vamos finalizar o bloco das parábolas, né? Onde Jesus ele se dedicou em ensinar ali dentro da narrativa desse Evangelho de Marcos. E nós já vimos nesses últimos episódios que a ideia de Jesus em falar por meio dessas ilustrações é para apresentar a manifestação do reino de Deus visível na terra e também para fazer uma distinção daqueles que escutam e daqueles que ouvem. A gente viu muito bem Jesus falando sobre isso no início da parábola. Aqueles que têm ouvido para ouvir, ouçam. Então nós entendemos com isso que escutar não é o mesmo que ouvir, não é a mesma coisa, né? Porque quem escuta não leva o que tá escutando ali, né, para o coração e para a mente, mas agem aí como as sementes que são lançadas à beira do caminho, onde Satanás vem e retira a mensagem dada a ele ali. Mas aqueles que ouvem, eles são como a semente lançada em boa terra, semente que é lançada no terreno fértil, né? Eles raciocinam o que estão ouvindo e são convencidos pelo Espírito Santo de Deus sobre as suas mazelas existenciais e agem com fé e arrependimento. Então hoje nós vamos falar sobre a última parábola que Jesus expõe aqui no Evangelho de Marcos, que é a parábola do grão de mostarda. Queria que você abrisse a sua Bíblia aí na sua casa em Marcos,
capítulo 4, a gente vai ler do 30 ao 34. O texto fala o seguinte, Marcos, capítulo 4, do 30 ao 34. Novamente ele disse: com que compararemos o reino de Deus? Que parábola usaremos para descrevê-lo? É como um grão de mostarda, que é a menor semente que se planta na terra. No entanto, uma vez plantado, cresce e se torna uma das maiores plantas, com ramos tão grandes que as aves do céu podem abrigar-se à sua sombra. Com muitas parábolas semelhantes, Jesus lhes anunciava a palavra, tanto quanto podiam receber. Não lhes dizia nada sem usar alguma parábola. Quando, porém, estava a sós com os seus discípulos, explicava-lhes tudo. Então, essa parábola ela se inicia com a fala de Jesus, apresentando uma ideia de comparativo, sobre como o reino de Deus poderia ser comparado. O texto apresenta essa fala comparativa de Jesus da seguinte forma: com que compararemos? E essa ideia mostra que algo visível deve ser colocado na ilustração aqui para que haja uma comparação, para que possa ser percebida uma comparação. Com que compararemos? A que nós compararemos? Nós sabemos e já temos falado sobre a manifestação aí de Jesus nesse período onde ele está apresentando o reino de Deus e quebrando também um conceito comum de reinado. Porque o reinado, gente, é algo que é notório, não é subliminar, não é algo que está subliminar, Os elementos que caracterizam aí um rei e todo o seu império estão sempre ali de forma muito visível, Mas aqui no conceito de reinado de Jesus, as coisas elas são diferentes. Quando as pessoas eram afetadas pelos feitos, pelas obras ali de Jesus, ele pedia para que elas não espalhassem a notícia, porque justamente o reino de Deus não pode ser comparado a um reino humano. Por que as pessoas elas têm dificuldade para conceber a ideia de um Deus soberano, da justiça de Deus, da ira de Deus, do governo de Deus sobre todas as coisas e de tantas outras coisas que nós sabemos sobre as verdades aí bíblicas, sobre a pessoa e a natureza de Deus? Porque elas querem colocar em comparação o reino de Deus e todos os seus atributos com um reino humano, com a atitude humana, com uma monarquia tirana, Então, o comparativo sempre é a partir do que nós compreendemos humanamente do que seja um reinado, E esse problema aí, ele já estava ali no período bíblico mesmo, ali no contexto da Palestina. As pessoas, elas estão tendo dificuldades em enxergar um reino expressado por Jesus, porque na verdade não tem característica de reinado. O que Jesus está apresentando ali não tem uma característica de um reinado. Chega Jesus ali com uns vestidão artesanal, umas sandalinhas ali bem simples, que as pessoas comuns ali da época usavam, e apresentando um reinado. Isso choca, isso é um paradigma que Jesus está ali quebrando na apresentação desse reino. Então, Jesus ele está apresentando o reino de Deus e ele está buscando um elemento visível para quê? Para usar como um comparativo, já que as pessoas ali elas estão tendo dificuldades para perceber. E aí ele fala o seguinte: o reino de Deus é comparado a um grão de mostarda. E aí a gente pega o gancho do que falamos na semana passada sobre o semelhante. Jesus ele está fazendo aqui um comparativo e ele tem interesse em explicar o porquê que ele está comparando o reino de Deus com esse elemento aqui visível. Ele fala que o grão de mostarda é a menor semente que se planta na terra. E de fato esse comparativo aqui ele é interessante porque ele tem um desfecho. Jesus está usando de um elemento visivelmente pequeno, minucioso,
com pouca definição, assim, a olho nu, para dizer que o seu reino, que é glorioso, e nós sabemos disso hoje, é comparado a isso. Jesus está dizendo que o seu reino é comparado a um grão de mostarda. O reino de Deus se manifestou na terra com a aparição do Deus homem. E aí com a continuação dessa manifestação por meio da pregação do Evangelho. Como o reino de Deus é expressado hoje? Através da pregação genuína do Evangelho. O que o próprio Jesus vai colocar como uma semente que é lançada em diversos tipos de solo. Quando Jesus compara essa semente minúscula ao seu reino, ele não está diminuindo, ele não está tornando pequeno ou sem valor o reino de Deus, a mensagem do Evangelho. Não é nada disso, mas ele quer mostrar com isso a eficácia do Evangelho, que é uma semente. Quando ele cai em um terreno fértil, o valor, a eficácia do Evangelho quando cai em um terreno fértil, né? Quando o Espírito Santo ele quer convencer o homem, ele não precisa usar de artifícios sobrenaturais, impressionantes, nada disso. Ele o convence pela palavra. É um versículo ali falado ao homem e aí o homem é convencido. O Evangelho não é uma semente pequena por medição, não é isso. Esse comparativo mostra o que o próprio Jesus ele fazia, que é o quê? Vai, mas não espalha. É na descrição ali das ações que a eficácia de toda essa natureza ele aparece. É onde há menos barulho e mais relevância. Foi o que eu li no texto da Carlinha, lá da Missão 1618, esses dias. É onde há menos barulho e mais relevância. É aí onde o Evangelho, o reino de Deus é expressado. Então essa semente é pequena porque, na verdade, ela não precisa se apropriar de um império glorioso, né, para se mostrar quem é. Ela não precisa disso. Jesus não precisou chegar em Cafarnaum ali e alugando um galpão ali, gigante, luxuoso, né, para fazer ali o seu império e mostrar que ele era rei. Ele não precisou disso, de jeito nenhum. Ele não precisou de nada disso. Pelo contrário, o que a gente viu no caminhar e ali na realidade da vida de Jesus? Ele se hospedou na casa dos amigos. Ele pregou o Evangelho para as pessoas, ali, as famílias dos amigos. Ele curou, ele expeliu demônios com pouquíssimos recursos. E isso ele estava apresentando a grandeza e a profundidade de um reino. O reino de Deus sendo manifesto ali na simplicidade da vida de Jesus. E esse é o grão de mostarda. Tá vendo a pequenez disso? Não é a questão do tamanho medido, mas é a descrição para algo que é grandioso. Então o reino de Deus aqui, segundo a fala de Jesus, ele é comparado a esse grão de mostarda, que é a menor semente ali da terra. E Jesus ele usa o elemento aqui do grão de mostarda por ser um grão comum, né, ali para o contexto daquele lugar, para as pessoas daquele tempo, né? É o que eles tinham compreensão de ser pequeno, né? Você pode até pensar assim, mas o grão de mostarda não é o menor grão que existe, né? A Bíblia errou aí, Jesus ele errou. A verdade aqui é que a intenção do texto não está apontando para isso, né? Não importa se é menor ou se não é. Jesus ele está contextualizando de acordo com o que as pessoas daquela época ali pudessem entender, né? Por ser coisas comuns daquela época. Então, com isso, Jesus ele mostra primeiro o que o grão é, para depois ele apresentar o que esse grão pode gerar, isso tudo num comparativo do que é o reino de Deus. E o texto segue falando: no entanto, uma vez plantado, cresce e se torna uma das maiores plantas, com ramos tão grandes
que as aves do céu podem abrigar-se à sua sombra. Olha que interessante isso que Jesus está falando aqui. A manifestação do reino de Deus por meio de Jesus é com pouca expressão, mas os efeitos consequentes dessa manifestação são gloriosos. O Evangelho, de modo comum, pode até ser encarado apenas como um livro aí de capa preta, né? Se você for olhar numa realidade comum, social, a análise, a associação que as pessoas fazem do Evangelho é a partir de um livro ali de capa preta, né? Que é comparado a um grão minúsculo, né? É apenas um livro ali de capa preta. O que é o Evangelho? É isso daí mesmo, um livro de capa preta. E é comparado aí, a gente pode ver, a um grão minúsculo. Mas a eficácia dele no solo de terra fértil é sobrenatural. Aí é onde a gente vê que não é apenas um livro de capa preta, o Evangelho não é isso. Quando eu falo sobrenatural, não é nada de outro mundo. A gente não está falando de coisas incríveis que não se pode entender, que não se pode perceber de maneira simples, né? Não é nada disso. Uma vez que esse grão minúsculo e sem expressão geral é plantado, ele cresce, ele germina, ele causa efeitos de transformação de vida. Então o Evangelho, gente, não é uma hipótese. O Evangelho não é uma hipótese do que pode dar certo ou não. O Evangelho eu acho que dá certo ou não. Não é essa a hipótese. Não é que pode dar certo ou não. O Evangelho não é uma tentativa. Cristo ele não morreu naquela cruz por uma tentativa para ver se dava certo. O Evangelho é o poder de Deus. É o que Paulo vai falar lá em Romanos. Esse é o Evangelho. O Evangelho é poderoso. Mesmo que sendo visto como uma semente minúscula que não se pode trazer grandes definições, mas a eficácia dele, a consequência dele é gloriosa. Esse é o Evangelho de Deus. Então, o grão é plantado, cresce e se torna uma das maiores plantas. Sabe qual é a maior falácia aí do evangelicalismo moderno? É toda essa exaltação aí antropológica. Você é grande, seja grande, você é capaz, tenha o melhor, tenha cada vez mais. Para quê? Para que tudo isso? Me diz por que tudo isso? Né? Olha a profundidade aqui das palavras de Jesus. Uma vez que esse grão, que é a mensagem profunda e cortante do Evangelho, quando esse grão ele é plantado, ele cresce e se torna uma das maiores plantas. E isso não para você se achar grande, capaz, príncipe aí, princesinha de Jesus, nada disso. Essa planta ela é grande, com ramos tão grandes, que as aves do céu podem abrigar-se à sua sombra. Se as aves do céu não puderem se abrigar na nossa sombra, o Evangelho para nós realmente é só uma hipótese. Se a nossa casa só serve para nós mesmos, né, o Evangelho realmente é só uma tentativa. Se os nossos recursos financeiros só servem para comprar e não alcança com generosidade as pessoas que estão à nossa volta, realmente Cristo ele foi para a cruz só para ver se dava certo. Entendeu? Se as nossas grandes estruturas aí eclesiásticas, elas não servem como sombra para o oprimido, para o necessitado, e só serve para lotar de crente fazer culto, literalmente o Evangelho é algo hipotético. E Jesus foi só um curandeiro aí, um feiticeiro que apareceu ali pela região da Galileia. Ou seja, nada faz nenhum sentido. Então o reino de Deus não precisa de holofotes. E ele se compara pequeno como o grão por isso. Não é o tamanho, a medição. Não é. Mas é a maneira como isso se expressa. Você está vendo que um grão de mostarda aqui comparado, ele é pequeno na medição, mas o que ele causa de efeito é gigantesco. Então o reino de Deus ele não precisa de holofotes.
Não precisa. Por quê? Porque ele se revela grande, tão grande, e agora eu digo, sobrenatural, que Cristo vai para a cruz para possibilitar a nós, seres tão pecadores, um abrigo à sombra. E aí eu queria terminar lendo aqui um salmo para a nossa meditação, que é o Salmo 91, 1 e 2, fala o seguinte: aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Então reflita aí sobre tudo que foi falado hoje. Já está mais do que na hora de acordarmos para uma realidade espiritual, para a vida humana. Então que Deus te abençoe. Vamos orar para terminar. Quer parar aí para orar? Ou tá rolando aí? Tá rolando. Show. Então bora. Deus, muito obrigado por essa oportunidade de estar compartilhando da Tua mensagem através dessa plataforma. Te pedimos que a Tua palavra, Pai, que é viva e eficaz, possa penetrar na nossa alma e possa nos convencer, Pai, de tudo que é errado e tudo que é contrário, Pai, à Tua vontade para a nossa vida, Pai. Te pedimos que o Senhor abençoe as nossas vidas, as nossas casas, que o Teu Espírito Santo possa habitar em nós diariamente, nos fazendo refletir sobre o Teu amor e sobre a Tua graça, Pai. No nome de Jesus, amém. Que Deus te abençoe e até a próxima.